Elder Raimundo acerca da biografia do escritor russo Fyodor Dostoiévski. Uma pergunta que eu sempre respondo acerca do russo é: o Dostoiévski era socialista? E essa pergunta ela é bem lógica, porque no início da vida, quando o escritor começou a fazer sucesso, ele participou de um círculo literário chamado Círculo de Petrashevsky, que reunia alguns escritores e alguns revoltosos contra o czarismo. É um círculo literário chamado de Círculo Socialista. Na verdade, não é tão simples de responder. Não posso falar que ele era socialista. Acontece que na Rússia miserável, que ainda existia servidão, participar de um círculo literário não é que você defendia o socialismo. O Dostoiévski nem sabia o que era socialismo de fato. Ele conta: não, eu participava do círculo porque tinha lanche, tinha chá quente e tinham livros disponíveis. Mas ele via com muito receio que uma sociedade como a russa, formada por mujiques, e isso ele pôde acompanhar mais em Recordações das Casas dos Mortos, quando ele viu quem era o povo russo de fato, ele via com descrédito que uma doutrina socialista fosse capaz de revolucionar a sociedade a um nível de transformação. Exigiria que os revoltosos, que os socialistas conhecessem a sociedade russa. Então, respondendo, o Dostoiévski ele não era nem socialista somente, nem reacionário. Eu acho que uma resposta a essa pergunta vem de um leitor do Dostoiévski que não fala da biografia do escritor russo, mas que nos auxilia a compreender como essas questões são feitas. Fulano é de esquerda? Fulano é de direita? Fulano é progressista? É conservador? É revolucionário? E nós percebemos que as duas coisas se encontram unidas. Uma pessoa, em alguns aspectos, ele tem tendências socialistas, e nisso o Dostoiévski ele não é diferente. Ele via a questão da servidão com muito maus olhos, ele via que a sociedade, conforme estava indo, né, o czar suprimindo os melhores trechos de seus romances. Então ele queria uma transformação, sim. Mas, por outro lado, como que eu vou fazer que um povo que até então é praticamente um escravo, como que esse povo vai aprender uma ética do trabalho, uma forma de se organizar e transformar a sociedade rapidamente? E nós vimos no que deu quando teve a Revolução Socialista Russa e, enfim, as depurações stalinistas e depois até o fim da desagregação da União Soviética. Então ele via com muito maus olhos essa possibilidade. Ele era reacionário, por assim dizer? Também foi uma questão muito prática dele. Se ele foi socialista no início, porque ele via que no círculo literário ele podia ter um certo conforto e ter acesso a uma literatura que não chegava devido à censura czarista, que só chegava por meio de contrabando, por que ele, no fim da carreira, pareceu ser um tanto quanto reacionário? Nós temos que entender que ele saiu da Sibéria com a miséria, foi perseguido pela miséria durante um longo período. Ali no fim da vida, quando estava escrevendo Os Irmãos Karamazov, sua situação foi um tanto quanto remediada, mas ainda assim passou uma penúria lascada, seja por causa de problema de saúde, era um epiléptico, seja por causa de problemas familiares e por causa do vício no jogo. Quando ele sai da Sibéria, retomando o assunto, ele passa a ser vigiado pela polícia czarista. Então ele não teve outra opção. Aí ele tinha que mostrar realmente que não estava mais com a intenção de promover qualquer outra coisa. Imagine você com uma família inteira para sustentar, vigiado, com seus romances censurados, endividado. Então você acaba tomando essas medidas radicais. Voltando lá então para Friedrich Nietzsche, em Além do Bem e do Mal, nós vamos dizer assim: as coisas não são preto no branco. Você defende uma posição, outra hora você defende outra, e o Dostoiévski, em seus romances e na sua vida, ele carregou esse traço de ambiguidade. Claro que todos nós humanos somos ambíguos em alguns sentidos, né? Às vezes somos bons em determinadas coisas, somos atenciosos em umas coisas e péssimos em outras. Só que essa ambiguidade em Dostoiévski, ela é imensa. O mesmo Dostoiévski
que chega a ser cristão, com amor ao pobre, preocupação aos outros. É um Dostoiévski que por hora se mostra xenófobo, nacionalistas. Vi de trechos ali de Notas de Inverno sobre Impressão de Verão. Vi de textos dos próprios irmãos Karamazov. Quando ele fala dos poloneses, ele fala com preconceito e com discriminação, como se a Rússia fosse o paraíso e a Polônia fosse o inferno. Como se os turcos fossem horríveis. Ele vai visitar a Europa e passa a detonar tudo. Então o Dostoiévski é essa contradição. Nós temos que ter um devido cuidado. Nós que gostamos de um autor, como eu sou um apaixonado pela escrita de Fyodor Dostoiévski, nós temos que tomar um cuidado para não cristianizar o autor, para não socializar, não querer que ele vire o nosso modelo, o nosso ídolo. Autores têm biografias que são controversas, que fazem coisas erradas, às vezes criminosas no pior sentido da palavra, e não adianta você querer corrigir isso, porque eles já viveram, já passaram o seu tempo. Você pode boicotar, cancelar, que é a palavra do momento. É um direito seu, tudo bem. Quer cancelar Monteiro Lobato pela forma que ele retratava a tia Anastácia como sendo escrava? Quer cancelar Martin Heidegger, porque o Martin Heidegger não só flertou com o nazismo, como foi um membro ativo do Partido Socialista? Quer cancelar o William Shakespeare, porque o Shakespeare também ele deixou a família e foi viver na Londres, muitos filhos seus morreu, foi um péssimo marido? Quer cancelar Jean-Jacques Rousseau, que escreveu Emílio, mas deixou seus filhos morrer de fome? Quer cancelar Karl Marx, que em nome de sua teoria praticamente abandonou a família, nenhum de suas filhas sobreviveram a ele, e a que sobreviveu ainda acabou se suicidando? Então você pode cancelar Michel Foucault com suas controversas relações com acusações de pedofilia e por aí vai. E a lista de autores que tem uma biografia questionável, ela é imensa. Nós podemos criticar isso? Até que ponto nós podemos criticar isso? Então são questões que eu deixo para cada leitor. Se você é uma feminista e vai ler a Megera Domada, você vai se espantar com aquilo. Mas há trechos também que revelam amor. E com Dostoiévski é isso. Só que assim, eu procuro ler um texto e tenho que explicar aquilo que eu li. Procuro ler, entender, pesquisar sobre uma biografia de um autor. E sou obrigado a tentar ser o mais fiel possível, não jogar a minha ideologia. Claro que a minha ideologia está no meio de cada fala, só que eu procuro ser o mais fiel possível. E, para finalizar, sendo mais fiel, o Dostoiévski tem traço de sadismo, tem traço de xenofobia, de nacionalismo. O Dostoiévski se aproxima de um socialismo, mas não é o socialismo que nós conhecemos. Ele pensava numa divisão de riquezas. O Dostoiévski, ele próprio se sabotava, e é essa complexidade. Os seus romances trazem isso, uma complexidade do que é viver no mundo, porque nem sempre somos racionais. Então comentem aí qual que é a opinião de vocês acerca do cancelamento de autores. Vai sobrar algum? Será que eu vou cancelar também lá na época de Aristóteles, porque era permitida a escravidão e ele usava o escravo? Que autores sobrarão se nós colocarmos a nossa moralidade para julgar? Ou nós vamos ler essas obras, tirar aquilo que pode ser útil, significar, entrar numa literatura, sublimar sentimentos feios que nós temos também, e aprender a viver nosso dia a dia? Essas questões elas permanecem. Eu espero que eu tenha respondido. Dostoiévski é socialista? É reacionário? Ele foi um pouco socialista, foi um pouco reacionário, e ele é essa complexidade como todo ser humano. Só que ele, eu acho que foi um pouco mais do que os outros.